Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje, terça-feira, e olha, uma terça-feira agitada, Palmeiras, né, lá do meu amigo João Paulo, mas perdeu o gol demais também, poderia ter saído vitorioso, né? O Botafogo, que não tem nada com isso, né? Conseguiu 2-1. O Flamengo, de gente que vai participar conosco aqui hoje, tá rindo à toa. Conseguiu uma bela de uma vitória. E o Fluminense jogou hoje. E olha, eu tenho para falar aqui, e eu acho que o pessoal também vai falar aqui, um pecado que aconteceu hoje com o Fluminense. Porque poderia ter ganho o jogo tranquilo. Porque colocou realmente o Borussia no bolso. Vamos começar aqui hoje, vamos começar com o visitante, né? O senhor Igor Lacerda, o homem que já está na imprensa há anos. O senhor Roy Lacerda. Mata o homem, mas não muda o nome. Roy Lacerda. Senhor criado. Tudo bem, senhor Roy? Graças a Deus. Bem-vindo, agradeço o convite de vocês. E vamos lá, vamos falar de futebol. Você falou que vai ser Flamengo, então à disposição dos colegas. E aqui do meu lado, o doutor Wilmo Alves, o homem que torce pro Santos. Peixeiro. Tá feliz da vida. Tudo bem, doutor? Melhora um pouco, né? Boa tarde aos internautas, quase boa noite do nosso programa semanal, Tribuna do Esporte. No finalzinho vou mandar um recado aí para o João Paulo, viu, João Paulo? Bem, o seu Bahia está melhor do que o Palmeiras, viu? Tá bem? Continue torcendo aí para o Bahia, porque o Palmeiras daqui a pouco você vai ter que abdicar de torcer para o Palmeiras, tá bom? Foram alguns jogos, né, Newton? Vamos começar aqui, né? Hoje, e foram bons jogos. Vamos começar com o Palmeiras aqui, né? O senhor assistiu o jogo do Palmeiras, não? Com certeza. E o que o senhor achou, assim, tem possibilidade, tem chance? O grande trunfo dos palmeirenses, um abraço para quem é do Verdão, é a tranquilidade que o Palmeiras entra em campo e toca a bola. Ou seja, o mental do time do Palmeiras está muito bem administrado pelo Abel Ferreira, que é o contrário fora de campo. Mas não tem hoje no futebol brasileiro um time que se abale com a tranquilidade que o Palmeiras joga. O Palmeiras toma um gol, continua desenvolvendo o seu futebol, certo? Vai para cima, empata, se tomar o segundo ele não muda. Então o mental do time do Palmeiras dentro de campo é o melhor psicológico do futebol brasileiro, eu diria até da América Latina. Eu sou Roy Lacerda, que está na imprensa aí, já foi narrador de futebol da Rede Bandeirante. Ele tem uma passagem no esporte invejável. E olha, a gente vai cutucar ele aqui daqui a pouquinho. Palmeiras, doutor, lá aliás, o João Paulo mandou um recado pro senhor, o seguinte: ô doutor Will, para de secar o meu Palmeiras, que eu vou parar de secar o seu Santos. O João Paulo é lá da Bahia, pega no pé dele. E ele mandou falar mais ainda. O jogo do. Salvador? Lá em Salvador? Salvador. E ele também mandou. Sou de Salvador, João Paulo. Um abração, hein? E ele mandou falar também, ele falou também que, ao contrário do que o Roy disse aqui, né? Que o Abel. Ele está falando aqui que o jogo do Abel está conhecidíssimo. A estratégia. Todo mundo já sabe a estratégia do Abel. Do Abel. O senhor acha? Eu acho que tem isso não. Eu acho que o Abel precisa parar, precisa tomar uma prazolana antes de entrar em campo. Porque ele é nervoso. Eu concordo em parte aí com o senhor Roy, dizendo que o Palmeiras é um grande time e essa questão dele tomar um gol e partir para virar ou até ser vencedor da partida, eu diria que tem um time brasileiro
que eu acho que ele tem uma performance melhor do que a do Palmeiras, que é o seu time Flamengo. O Flamengo, ele não se cansa, ele pode tomar um gol que ele vai atrás, tenta marcar e virar a partida. São, na atualidade, na minha visão, na minha percepção, os dois melhores times brasileiros. O Fortaleza apareceu aí no ano passado, no início desse ano, muito bem. O Bahia hoje está muito bem. Agradeço ao City, né? Pois é. Mas eu acho o Palmeiras e o Flamengo continua, né? Com a gestão técnica lá do Felipe, ele continua ainda um grande time. Mas o Palmeiras, seu Rei, ele deu uma queda de um ano e pouco para cá. O Palmeiras hoje, eu tenho falado normalmente nos nossos programas, se nós pegarmos os 3 meses atrás, eu tenho falado muito que o Palmeiras hoje, apesar da sua, embora a sua avaliação, eu vejo hoje o Palmeiras não é, na minha visão, mais aquele time de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás com o Abel Ferreira, que foi um colecionador de títulos. O Palmeiras não perdia. Hoje, aí, doutor, desculpa interromper. Pois é. Aí vem o elenco. Não, aí tem uma justificativa, o me permite, doutor. Claro. Aí tem uma justificativa. O Palmeiras soltou, vendeu vários jogadores, assim como recebeu também jogadores. Aí né? é que está o X do problema, amigo. Pois é. Certo? Então, a reposição palmeirense não foi à é. altura dos jogadores que saíram. Mas de qualquer então, forma, a queda se tem que nós acontecer. considerarmos o Palmeiras de 2, 3 anos atrás, a gente sente que o Palmeiras hoje, embora com todas essas qualidades que o senhor enumerou, o Palmeiras deu uma queda. E aí, em relação ao Abel, dizem que o técnico, quando vai ficando muito tempo numa agremiação ou à frente de uma equipe de futebol, ele acaba se acostumando tanto com os atletas, embora o Palmeiras tenha tido alguma renovação, alguma mudança, quanto com a direção da equipe. E o que nós estamos percebendo, talvez, é o Abel Ferreira, o português, que tem aquela personalidade, né, fortíssima, tanto para conduzir a equipe, quanto para reclamar, discutir, brigar, reclamar da arbitragem de um modo geral. Mas eu acho que daqui a pouco, não se surpreendam se daqui a pouco, daqui a algum tempo mais próximo, o Palmeiras não tiver uma alteração de técnico. Essa é a minha percepção. Uma alteração de técnico, ou contratar um outro técnico, ainda que venha da Europa, técnicos muito bons. E eu acho que o João Paulo, o Palmeiras continua um grande time, mas não é mais aquele, embora o seu Roy tem toda a razão, e o presidente Newton também, em relação às substituições dos jogadores, do elenco que perdeu. Qual foi o jogador mais recente, bom, que o Palmeiras trouxe? Foi o Vitor Roque. Que até então ainda não marcou o que aconteceu, né? Pois é. Mas eu queria dizer o seguinte, o doutor falou um negócio muito certo. Doutor, está tocando aí, já é lá. Não sei. Perguntando se não o senhor sei. já passou o Pix? Não sei, não. Senhor Roy, o doutor falou um negócio aqui. Se me chamar seu Roy novamente, vou puxar as orelhas. Né? Roy. Nilton, agora melhorou. Roy. Agora melhorou. Concorda com o doutor quando fala que, ele falou um negócio aqui até interessante, que realmente quando o técnico fica muito tempo numa agremiação, ele se acha se acomoda, e ele passa às vezes ter preguiça até de treinar. Eu já sei mais ou menos, ele já sabe o que eu faço. O senhor concorda que um técnico deve ficar tanto tempo assim numa agremiação, ou tem realmente que
mudar. Por exemplo, no seu Flamengo, o Felipe, né? O Felipe Luiz chegou, um rapaz novo e tal, muita gente com desconfiança e está aí mostrando serviço. Vamos lá. É. Então vamos por parte, amigos. Todo funcionário, quando ele fica muito antigo na empresa, ele se acomoda. E o técnico de futebol não é diferente, certo? Os nossos colegas de São Paulo podem até discordar de mim, mas a grande verdade, Nilton, é o seguinte: o Abel não saiu ainda porque ele está esperando proposta de um grande time que dê a ele condições de ele montar um grande elenco e com o salário equivalente que ele ganha no Palmeiras. Na Europa ainda não apareceu isso. Apareceu lá pelas Arábias, que não interessou a ele. A sua avaliação é uma equipe da Europa ou de outro continente ou daqui do Brasil que possa fazer a ele uma oferta de um bom salário e a capacidade ou a liberdade para montar um grande time? Seria no Brasil? Não, no Brasil ou não. Lá fora? No Brasil, infelizmente, não tem. Fugindo de Flamengo, certo? E do Palmeiras não tem. Da Europa, sim. De outro continente, não. Porque ele já teve da Arábia Saudita, né? Da China, e não interessou. Perfeito? Por isso é que a Leila está, digamos assim, com o coração tranquilo, porque vai renovar com o Abel até 2027. A partir daí, eu garanto que Abel, tchau, tchau, baby, já deu para mim. Meu ciclo encerra. Perfeito? Mas se durante ainda esse ano aparecer essa proposta milionária, eu tenho absoluta certeza que o Abel cai fora. Vai embora. Certo? Eu até acho, porque, só complementando, até porque já tem alguns jogadores, certo, que estão batendo de frente com ele. 2 já saíram. O último foi o Dudu. Perfeito? Então, ele ainda está segurando, ainda é um grande treinador, tem um elenco na mão, é verdade, mas quem está segurando ele na realidade é a presidente Leila Pereira. É quem tem certo, o capim chave do cofre. Exatamente. Perfeito? É isso aí, eu até concordo com os dois aqui na situação de querer puxar o carro, viu? Eu acho que ele tá doidinho para ir embora, mas a hora que vê lá o montante lá no final do mês... Que vale, como diria o Denilson, o que vale é o número das verdinhas. Mas pela mulher dele ele já tinha vazado há muito tempo. Bom, vamos em frente aqui, Botafogo 2-1, foi um bom resultado, né, doutor? Foi um bom resultado. Foi um bom resultado, né? Foi um bom resultado. Eu não diria que o Botafogo deu sorte. O Botafogo aproveitou as oportunidades e ganhou o jogo. Isso. Mas é outro time também que não é o mesmo de 2 anos atrás. Verdade. Tanto que o centroavante, para mim, é o melhor do Brasil, porque ele tem qualidades que o Pedro do Flamengo não tem, porque ele volta, ele marca, certo? Já está praticamente com o pé fora do Botafogo assim que acabar este Mundial de Clubes. Flamengo e espera 2-0. E aí o flamenguista, né, pedir licença aqui ao Roy, né, achou que já ganhou o campeonato. Né? Eu não tenho nada contra o flamenguista, não. Aliás, eu até sou cruzeirense. Mas tá bom, hein? Tá bom. Vamos lá, o Cruzeiro está jogando bom. Está começando a jogar mas futebol. Agora falando sério mesmo, o Flamengo é um time treinado por um jovem experiente. Muita gente fala, ele não tem experiência. Poxa, ele jogou com os melhores treinadores do mundo. Ele teve uma formação na Europa, lá no Atlético de Madrid. Diferenciada. Todos 9 anos, 10 anos que ele esteve no Atlético, treinado por bons treinadores. Além disso, ele fez também curso de treinador. Ele se preparou para ser treinador quando se aposentava. Exatamente, se preparou para ser treinador. E o período dele na categoria de base do Flamengo foi muito curta. Muito curto o período. Logo em seguida,
com a saída do treinador do Flamengo, ele foi convidado e eu acho que está indo muito bem. Em 30 jogos, parece que é em 30 ou 30 e poucos jogos, ele já tem 3 títulos, né? Pois é. 3 títulos, 2 da base e um. Vocês, os dois, o flamenguista Roy e o santista Dr. Wilmo. O Flamengo começou bem o Mundial. Ele tem, vamos dizer assim, bala na agulha para segurar esse primeiro momento, se ele vai chegar, se não vai chegar, ou foi apenas o time que foi um pouco fraco? Nilton, esse time com quem o Flamengo jogou ontem, ele não é ele é um time perigoso. Se nós analisássemos, se nós estivéssemos falando aqui antes do jogo do Flamengo, nós poderíamos dizer, e eu diria, que o Flamengo, time por time, é o que sempre eu costumo falar quando nós estamos em transmissão, o time do Flamengo é melhor do que o Esperança. Dito pontual. Mas o Esperança é um time muito perigoso, porque ele toca muito bem a bola, e eu acho que o Flamengo teve uma certa dificuldade para ganhar de 2-0, porque em algum momento esse time também fez pressão no time do Flamengo, assim como o Fluminense fez hoje com o Borussia, assim como o Botafogo, o Palmeiras fez com o Porto. O Palmeiras poderia ter ganho aquele jogo, não é? Poderia ter ganho aquele jogo. Teve bola na trave, teve chute que o goleiro defendeu 2 vezes. E esse time que o Flamengo enfrentou, ele não tem o mesmo nível de um PSG, na minha visão, de um PSG, do próprio Borussia, do Bayern de Munique, do Real Madrid. Desses times, na minha visão, ele não tem. Apesar de ser um time antigo, porque ele foi fundado aí há quase 100 anos, mas ele não tem a mesma... E foi campeão, me parece que 3 vezes lá do país. 9 vezes, exatamente. Lá do país dele, né? Que era da Tunísia. Exatamente. Da Tunísia, exatamente. Então, mas continente africano. Exatamente. Mas o Flamengo pode estar, se ele realmente continuar jogando como jogou ontem, apesar de ter perdido algumas oportunidades, apesar de ter um meio de campo muito bom, que eu considero o Flamengo, um meio de campo, e do meio para frente ele tem um time muito bom. De repente, se ele pegar um PSG na vida, eu não sei como é que vai ser. E nós vamos ter essa verdade ou não logo para frente, mais 2 rodadas aí para frente, que ele vai pegar outros times da Europa. O senhor acha que o Flamengo tem bala na agulha para segurar? E aproveito e já emenda a pergunta que depois o doutor já responde. Dos 4 times brasileiros, qual o que tem mais chance de prosseguir aí? Vamos lá. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu sou flamenguista até debaixo d'água, mas com o microfone na mão, em frente a uma câmera de televisão, eu sou um profissional do esporte. E desde 1969. Então vamos lá, 69 eu comecei no rádio, na TV eu comecei bem mais tarde, em 88. Respondendo ali ao nosso confrade Dr. Wilton, o senhor citou o Atlético de Madrid, certo? O Simeone é treinador desse time há 13 anos. Logo que deixou a Argentina, logo que deixou de jogar na seleção argentina. Então veja bem,
Só um parênteses. Então, isso não quer dizer que A um longevidade técnico, tem os prós e os contras. tem. Ninguém fica treinador de um clube tanto por tempo. tanto tempo, É. certo? Como o Ancelotti ficou, certo? Como o Pepe Guardiola ficou. Como o treinador do Manchester ficou 20 Exatamente. anos que ele foi treinador Então, na e Europa, saiu, né, porque ele quis sair. Exatamente. Tá? O treinador certo. do Manchester. Isso. Saiu por vontade própria. Foi. Então nós sabemos que os contratos de jogadores na Europa são de no mínimo 4, 5 anos, certo? Quanto ao Flamengo ter bala na agulha, o Flamengo tem não só pelo número de jogadores que o Flamengo hoje te dá ao direito de ter 3 times, mais de 33 jogadores, é o maior elenco da América Latina. Agora, por que eu lhe diria, Milton, que o Flamengo tem bala na agulha até mais do que o Palmeiras? Porque o esquema de jogo que foi implantado pelo Felipe Luiz é o europeu, não é aquele chamado PP, perde e recupera. O Flamengo joga em cima, pode observar, 15, 20 minutos, toma a bola e faz o gol. Isso dá um certo cansaço no grupo, porque quando chega 30 minutos no segundo tempo, não tem ser humano que aguente isso. O jogador começa a cansar pelo estilo de jogo que lhe foi imposto no início da partida. E é o que tem acontecido com o Flamengo, não só nesse jogo contra o Esperance, mas em jogos do Campeonato Brasileiro e até do Carioca, certo? Então esse esquema traçado por Felipe Luiz, que é europeu, deu certo no Flamengo. Tanto que ele disse que quer continuar no Flamengo pelo menos 5 anos para depois pensar em sair para ir para a Europa. Bom, todos nós sabemos que futebol é association, futebol é esporte coletivo, então tem que haver conjunto. Se você tira 3 ou 4 jogadores do time que entra em campo inicialmente, o conjunto cai. Ontem eu estava observando o Jorginho. O Jorginho, na minha ótica, fez uma estreia regular, certo? Tentou 2 ou 3 vezes um Não passe. apareceu tanto. Exato. O passado recente dele, Mas tem uma explicação, pois doutor. é, fazendo que o fez vir para o Flamengo, Certo? eu acho que ele não apareceu tanto. Mas tem uma explicação. Ele na Europa estava jogando de primeiro volante e ele enxerga o jogo de frente. Para ele tomar o lugar do Pulgar, atualmente é dificílimo, certo? Então ele estava jogando como segundo volante Mais avançado. no lugar do De La Cruz, É. que por sinal até hoje não apresentou 30% do futebol que o fez do Flamengo pagar a multa para trazê-lo. Perfeito? Bom, o Flamengo não tem a maturidade mental que eu me referi anteriormente, que o Abel implantou no Palmeiras. Agora, jogo por jogo, esquema por esquema, o do Flamengo é melhor do que o Palmeiras, até porque é um elenco mais capacitado. Eu também me referi anteriormente que a reposição feita por Leila Pereira não foi à altura dos jogadores que ela vendeu e que se desfez, certo? Tanto que teve aquele zagueiro de 21 anos que não chegou a jogar 6 meses no Palmeiras e já foi vendido. O Palmeiras está vivendo hoje de 2 jogadores, do goleiro e do garotão O Estevão. Estevão, que não volta mais para o Palmeiras, já fez o último jogo de despedida. Então a tendência do Palmeiras é ainda cair mais um pouco. E futebol demanda tempo para poder se implantar um esquema. Concluindo, Nilton, o porquê do sucesso do Felipe Luiz
apesar dele ter se preparado de todas as formas possíveis para ser treinador, ele teve o batismo nas categorias inferiores do Flamengo, e onde foi campeão, certo? Ele foi guindado ao time principal numa circunstância, por causa do Tite. Mas se o Tite tivesse se dado bem no Flamengo, talvez o Felipe ainda não fosse o treinador. Oxalá ele continue com as ideias dele, e a tendência é cada vez mais o Flamengo se tornar um clube que jogue por música, como era o Palmeiras no tempo da Parmalat. Acredito que respondi às indagações. Certo. Eu até acho o seguinte, o Felipe Luiz, além de jovem, ele é muito corajoso, porque ele aceitou ser técnico do Flamengo, não por uma oportunidade. Ele viu isso e olhou de lado, porque ele vai comandar atletas que até pouco tempo jogavam com ele. Exatamente. Quer dizer, como impor a sua autoridade um atleta que há poucos dias ele mesmo declarou superar. em algumas entrevistas que é muito diferente a condição de jogador para a condição de treinador, certo? Como ele diz também, colocaram a Ferrari na minha mão e a minha obrigação é de estar sempre como pole position. Até então ele está conseguindo, para a felicidade de todos nós rubro-negros. E hoje até, doutor, ele implantou o esquema tático dele, que não é contestado pela turma que ele comanda. Quer dizer, todo mundo está ali. Né? Eu já vi até alguns jogadores que quiseram fazer isso, ele de leva, afastou o cara. O Gabigol foi um deles. Foi um deles. Certo? Não, o Lohan foi outro. Eu vi uma matéria a respeito disso, antes do Felipe efetivamente assumir a direção técnica do Flamengo, dizendo o seguinte, que houve uma preparação e uma conversa muito profunda da direção do Flamengo com o elenco a respeito da recepção do Felipe. Receptividade. A recepção para ser o técnico do Flamengo. E todos daquela época, com exceção do Gabigol, mas o problema dele, declarado por ele mesmo, não era futebol, era com o técnico, ele declarou isso. Então ele estava fechado com o Felipe, de um modo geral. E saiu, porque quis sair, porque se dispôs lá com o Landim. Então, isso eu acho que é muito importante de uma equipe quando vai trazer um técnico. E eu citaria um exemplo, por exemplo, o Rogério Ceni, que foi para o Cruzeiro, não deu certo. O Rogério não ficou 3 meses, 4 meses no Cruzeiro, porque tinha um grupo de jogadores lá que se achavam melhor. E não conseguiram aceitar o Rogério Ceni no Cruzeiro como sendo, de fato, um técnico que veio para comandar a equipe. O que aconteceu? Logo ele saiu, teve que ir embora. Está muito bem hoje lá no Bahia, porque também houve esse entendimento, esse trabalho da direção com os atletas do Bahia para que o Rogério Ceni fosse o técnico do Bahia. E isso aconteceu, eu li uma matéria que isso aconteceu também com o Felipe no Flamengo. O problema do Felipe, eu tenho o problema do Felipe, Roy, é o seguinte, é que o Rogério Ceni, ele tinha uma bagagem muito grande, já tinha idade. O Felipe é um jovem, é diferente. Um jovem assumir uma responsabilidade tão grande. O Rogério Ceni hoje está com 50 e poucos. Pois é, o Rogério já era. E aquelas brigas ali entre os jogadores ali. Então, meu caro doutor, eu tenho uma visão um pouco diferenciada com referência ao Rogério Ceni. Certo? O Rogério Ceni já está no Bahia há 3 temporadas, mas agradeço ao Grupo City. Se não fosse o Bahia, não fosse SAF, o Rogério já tinha rodado há algum tempo. Mas o grupo segurou e ele conseguiu
de certa forma, dar a volta por cima. Aí é que está a grande diferença e que, amigos meus, nós sentamos para tomar uma cervejinha gelada, certo? Qual é a grande diferença? O futebol brasileiro é imediatista, Nilton, certo? Perdeu 2 ou 3 seguidas, roda. Empatou 3 ou 4, roda. E isso está acontecendo lá na Bahia do João Paulo com o Vitória, certo? O Carpinho está fazendo um grande trabalho, tá. Mas não tem elenco, não tem elenco para poder, certo, almejar alguma coisa como foi o ano passado na base da sorte. Hoje, o Vitória no máximo vai conseguir se manter na Série A. Nada além disso. E Perfeito? nós falávamos isso quando terminou o campeonato do ano passado, lembra? Que o Vitória subiu, nós falamos isso em 2 ou 3 programas, essa fragilidade do Vitória em relação ao elenco que ele não tem para enfrentar grandes adversários. Nós falávamos isso. Isso é verdade. E a sua colocação é... E veja bem, isso agradeça ao Flamengo e ao Palmeiras, que foram os 2 primeiros clubes que começaram, certo, a elevar salário de jogador. Então, hoje, para se manter na primeira divisão, se não tiver dinheiro, não consegue. Por que o Cruzeiro está começando a jogar futebol? Porque o Pedrinho está tomando conta e está bancando e está montando para o Léo Jardim um elenco que dê para o Cruzeiro tentar alguma coisa e vai fazer uma campanha, a gente pode apostar aqui uma cervejinha, melhor do que o Galo. Com certeza. Não estou puxando seu saco, não. Com certeza. Mas eu quero só esclarecer o seguinte. Alô, Zé Stáquio, brincadeira, eu gosto muito de você. Eu quero ver, se eu ganhar, eu vou mandar aquele retorno para você, viu? Ele é atleticano até, vai ver que eu já até dei uma mexida lá na hora que na cadeira. Eu quero só, quando eu citei, só voltando, quando eu citei o caso do Rogério Ceni no Cruzeiro, era fazendo uma comparação do trabalho que foi feito no Flamengo para a aceitação do Felipe Luiz no Flamengo, coisa que, e os jogadores aceitaram, o grupo foi coeso, está com ele, fechou com ele, o que não aconteceu com o Rogério lá no Cruzeiro. Só isso, lá no Cruzeiro. E o Cruzeiro também estava passando por uma dificuldade, uma havia ali uma rebeldia do Cruzeiro, é impressionante. Bom, só lembrando, me perdoe a interrupção, só lembrando que tem um outro treinador que está muito parecido com o Abel Ferreira. É o Vojvoda lá do Fortaleza. O ciclo dele começou a chegar ao final. Por quê? O Fortaleza também hoje não tem um elenco para se manter entre, pelo menos na primeira página do Brasileiro. É verdade, não tem. Caiu muito. O Fortaleza caiu muito em relação ao ano passado, principalmente no ano passado. Principalmente. Era quase imbatível o Fortaleza. Dentro de Fortaleza, no Castelão e fora. E fora. Ei, meu amigo, para nós a gente ia ficar conversando aqui mais umas horas. Mês e meio. Mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o Roy, né? Não pode falar senhor, né? Roy Lacerda. O Roy Lacerda falasse um pouquinho Criado dele aí, de vocês. aonde começou, hoje, o que anda fazendo hoje aqui na Crônica Esportiva, principalmente aqui no DF. Queria saber um pouquinho do senhor aí. Senhor não, do Roy. Então vamos lá. Eu sabia que já vinha uma... Eu comecei como narrador esportivo na Rádio Guanabara, lá do Rio de Janeiro, transmitindo um jogo, Canto do Rio e São Cristóvão, 3-3. Um dia de sábado, 2 horas da tarde, aquele sol para cada um, tremendo, certo? Depois eu enveredei pela TV, e na TV eu fui fazer o curso de jornalista. Eu sou hoje, modéstia à parte, certo? Jornalista em nível universitário, formado pela Gama Filho, com
o registro profissional 1180, e depois, em 88, eu fui fazer o curso de rádio, então eu sou também radialista com muito orgulho, e o meu DRT de rádio é 2634, lá por Salvador. Bom, vamos lá. Trabalhei na Rádio TV Bandeirantes, aqui em Brasília, durante quase 5 anos, e trabalhei também fazendo programas em televisões VHF lá em Salvador, talk show tipo Jô Soares fazia, certo? Esse programa chamava-se De Frente com Roy Lacerda. Então o convidado principal seria o Nilton. A abertura do programa era aquele monte de gente andando para lá e para cá, e de repente focalizava o Nilton batendo de frente comigo e sendo convidado para fazer parte do programa. Esse programa era de como é que se diz? Variado. Era um programa variado, porque eu entrevistava médicos, entrevistava jornalistas, eu tinha um quadro, certo? Quem faz história no rádio, na TV, e trazia sempre um companheiro mais antigo para isso. Era um programa de participação popular, aonde nós recebíamos perguntas também para ser feitas ao nosso entrevistado. Era um programa que funcionava toda sexta-feira, a partir de 10 à meia-noite, e era, logicamente, um programa gravado, e que eu sinto saudade, porque eu tive que vir me radicar aqui em Brasília e estou aqui desde 2000. Aqui eu não participo da crônica esportiva, até porque o futebol brasiliense, certo, praticamente em nível nacional não existe. Mas eu coordeno 16 colegas no Brasil inteiro com um site chamado, me permita, Nilton, doutor, cpibrasil.com, certo? Que no momento ele está até em manutenção, que nós estamos mudando o layout. Mas, Nilton, sempre que quiser, as portas estão abertas, certo? É um prazer muito grande conversar com vocês, e eu me ponho à disposição quando Vossa Senhoria quiser. Ok? Viu, doutor? Isso. Doutor, o doutor também aqui já tem uma estrada de 200 anos. E já falou, doutor, obrigado. Tem mais alguma coisa aí? Já mandou o recadinho lá pro João Paulo, já, né? João Paulo, já mandou, né? João Paulo, olha, eu não tenho, a não ser em alguns momentos. Anda secando, sim. Em alguns momentos, eu não quis secar bem o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras tem um grande time, e já falei isso para você umas 10 vezes. O Palmeiras tem um grande time, tem uma particularidade, o Palmeiras e o Flamengo, e eu assistia mais cedo um pouco o Fluminense e o Borussia, e fiquei impressionado porque eu não vi o Borussia devolver para o goleiro uma bola sem que tivesse condições de progredir para chegar até a área ou a intermediária adversária. E isso o Palmeiras não faz, também, e o Flamengo não faz. O meu Santos, infelizmente, tem jogadores que ele não tem a capacidade de progredir com a bola. A primeira coisa que ele faz é voltar para o seu colega que está próximo, que volta para o outro, que volta para o goleiro e que chamado jogo de caranguejo. E que dá um chutão. O meu entendimento é de que o chutão do goleiro, de 10 chutões que ele dá, 3 vai para fora. Ora, se é para dar um chutão, o goleiro, aquele que está com a bola dá um chutão lá para frente. Ele já está com a bola na intermediária, muitas vezes na linha divisória, muitas vezes na linha divisória, e os jogadores voltam. Eu não vejo o Flamengo fazer isso. O Flamengo pega a bola e parte para cima, tá bem? E os times da Europa, dificilmente eles fazem uma devolução de bola para o goleiro, a não ser no momento em que
o que está com a posse da bola esteja pressionado por 2 ou 3 jogadores, aí sim. Aí sim, ele volta para que tenha uma armação de jogada com outro companheiro que esteja mais livre para receber a bola. Portanto, ó, São Paulo, o Palmeiras é um grande time, mas o meu também, quem sabe, né? Ele já Paulo, sabe. Eu vou fazer as suas vezes aqui e vou deixar uma resposta para o nosso doutor responder no próximo programa. Então. Certo? O pai, Neymar pai, Neymar filho, vão comprar a SAF do Santos, doutor? Tudo indica que vão, né? Tudo indica que vão. Mas ou já compraram, né? Vamos esperar no próximo programa, quem sabe a gente já tem alguma situação dessa. Tá bem? Obrigado, doutor. Tá bom? Tô meio triste rapidinho porque eu vi uma manchete que o time do Mourinho tá querendo levar o Neymar pra lá. Então, vamos aguardar. Mas aí é só marketing. Tomara que não. É pra fazer marketing. Então tá bom, João Paulo. Eu também vou nessa. Não vamos secar, não. Também vou no marketing. Não vamos secar, não. Tá Obrigado, bem? doutor. Grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Pronto. Meu amigo, o nosso Tribuna do Esporte é esse bate-papo descontraído. Eu acho que nós vamos vir mais vezes aqui para aproveitar o Roy. Prazer, todo Gostei demais da conta da participação. Não, e o ambiente aqui muito gostoso. Muito gostoso, viu? É um ambiente muito. E ele já nos convidou e eu acho que nós vamos aceitar várias vezes. Tem problema. E você, meu amigo, muito obrigado, porque você é a razão da gente fazer esse programa para você. Um programa feito com muito carinho. E aqui a gente fala aquilo que realmente está acontecendo e não tem aquele mapeamento de esconder alguma coisa, não. Aqui cada um fala aquilo que pensa e isso é que é importante, porque o nosso Tribuna do Esporte já está no ar desde 2010. 15 anos. 15 anos. Até uma longa caminhada na história. Uma longa caminhada. E até hoje, a maior crítica que nós recebemos foi parabéns. O aumento da audiência. Então, muito obrigado. Semana que vem, se Deus assim permitir, a gente volta. Obrigado, Roy. Mais uma vez, muito prazer mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui. Isso. Bem? Obrigado, doutor. Um abraço. Um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos que vamos, porque tem mais jogos aí, hein? Tem mais jogos. Semana que vem nós vamos ter muito o que falar aqui. Abraço, Deus conosco.